Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Agostinho. É um prazer estar aqui com vocês, conversando. Que bom. Olha, a gente tem visto que o tempo tá meio maluco, né? A gente tem essa impressão. Tem visto chuva forte. Bom, esse ano acho que não passou um mês que a gente não tenha registrado alguns. É sempre um pouco antes do inverno, no começo do inverno e um pouco depois do início do inverno, né? Não é em pleno inverno, no mês de agosto, que ocorrem os maiores frios. Os frios ocorrem mesmo agora em junho, mas eu queria dizer para quem está nos escutando que a onda de frio que veio, não é? A primeira onda ali, na segunda quinzena de maio, não é? Ela foi muito mais forte do que essa que está vindo agora. Então, provavelmente, ela foi mais forte, mas foi bem menos do que estavam anunciando, né? Estavam anunciando que ia virar uma Sibéria, né? Não aconteceu nada disso. Essa onda ela vem mais fraca, acabamos de ouvir aí a previsão. E quando se fala em geada, para quem está nos escutando, uma coisa é geada em área agrícola, outra coisa é geada lá em São Joaquim, no alto das montanhas, em lugares que nem são áreas de agricultura, né? Então vem menos intensa, eu creio que assim, salvo, pode ocorrer alguma coisa, mas assim, em princípio, pelo que prevê a meteorologia, nós não vamos ter uma onda de frio tão intensa como tivemos antes. Em segundo lugar, choveu bastante, né, nesses últimos dias, de forma generalizada, nessas regiões para as quais está anunciada essa geada. E essa chuva, essa umidade, também ajuda a reduzir o provável impacto das geadas, além de garantir que os pastos vão ficar mais verdes mais tempo, né? Agora, se de fato. Porque assim, a previsão é uma previsão, né? Os próprios meteorologistas falam isso. Em vários momentos você chega muito perto do que de fato acontece, mas pode ter algum equívoco no meio do caminho. Vamos supor que chegue esse frio todo que tá previsto, Evaristo. De que tipo de produção a gente está falando que pode ser mais afetada? Porque é um frio que vai se espalhar por uma boa parte do país, né? Pega o sul, região sudeste, região centro-oeste, mas com mais força acaba mesmo sempre sentindo o sul do país. Então, que tipo de produção que a gente está falando agora que está mais sujeita a algum tipo de problema por causa desse frio todo? Olha, essa pergunta é excelente, sabe? O que você falou agora, Ana Paula, devia ser o começo de qualquer conversa quando você vai falar sobre um evento climático que está acontecendo naquele momento, que vai acontecer. Veja, o Brasil já colheu tudo que ele tinha para colher praticamente, certo? Nós encerramos a safra. Nós já colhemos toda a soja, certo? O milho, o algodão, a laranja, quer dizer, o café está em plena colheita. Quer dizer, nós estamos numa fase, assim, globalmente falando, de colheita no Brasil, de fim de colheita, né? Então, isso dificilmente vai afetar o grande da coisa da produção brasileira, sobretudo nessa região, né? O que pode afetar mesmo, como foi mencionado até pelo Agostinho, é a questão das hortaliças, não é? Porque hortaliça é um ciclo curto, você está plantando todo dia, você planta e colhe hortaliça todo dia, não é? Às vezes flores também, quer dizer, é um mercado muito específico, mas esse mercado de hortaliças é um mercado que tem irrigação, que tem estufa, eles têm muitos meios para evitar danos com queimadas, entendeu? Às vezes em baixadas, uma hortaliça mais, enfim, mais, assim, menos tecnificada, né? Possa ocorrer alguma coisa. Mas, assim, eu acho pouco provável. Agora, se ocorrer, realmente seria de uma forma muito limitada, ligada a essa parte de, essencialmente, de hortaliças. A safrinha do milho está no fim, não é? O café também já está encaminhado. Quer dizer, pode causar algum dano para o futuro, né? Mas não assim de preços imediatos. O problema é que aqui, como em muito lugar no mundo, nós estamos assistindo isso há 2, 3 meses, tudo é pretexto para você aumentar preço, né? Tem gente ganhando muito dinheiro, aumentando o preço abusivamente, né? Sem nenhuma necessidade, né? Sem nenhuma necessidade. Então, Evaristo, isso que você falou agora, que já foi tudo colhido praticamente, né? Isso tem um lado muito bom, que é o que você falou. Quer dizer, não vai ser atingido por esse frio. Se de fato ele vier mais forte, já está colhido, não vai ser prejudicado. Mas tem um outro lado preocupante. Bom, se já está colhido e o preço está alto, a gente está comprando caro no mercado, na feira e tal, nada faz crer que a gente vai ter uma diminuição de preço também, né, Evaristo? Ou estou enganado? Não, você tem toda a razão. Quer dizer, nós temos uma situação muito séria, não é? Isso ocorre também no combustível, né? Cai o preço lá da refinaria e você não vê isso acontecer lá na ponta, né?
para o consumidor, né? Então, os agricultores têm tido custos altos, né? Mas agora começa a ter uma tendência de redução de preço, inclusive em fertilizantes, né? Inclusive em fertilizantes. Mas nós temos um sistema aí, né, de mercado, e é gozado que isso é tanto mais grave quanto menos você tem competição. Onde você tem muita competição, é claro que tem alguns que vão tentar, mas tem outros que vão baixar o preço, vão aproveitar isso, né? Agora, uma coisa que você falou, Evaristo, que eu realmente não sabia, tendência de queda de preço de fertilizante, a gente tá nesse momento porque a preocupação é imensa, né? Por causa da questão da guerra no leste europeu, a redução de venda aqui para o Brasil, a gente está negociando com outros países, mas já dá para falar numa tendência de queda do preço do fertilizante? Não, já tem publicação para isso, no caso da ureia, né? No caso da ureia já está tendo redução de preço, né? Porque houve um aumento imediato sem ter acontecido nada, né? Os preços subiram tudo, né? Só em termos de expectativa de ter um problema, né? Expectativa de ter um problema. E o Brasil se garantiu muito bem em termos de fertilizante, quer dizer, aquela viagem do presidente para a Rússia foi providencial, né? Porque garantiu aí o fornecimento de uma parte significativa dos nossos fertilizantes. Mas o preço da ureia está diminuindo, como o preço de outras coisas até, né? E isso ainda não se reflete, mas vai acabar se refletindo, porque o setor da agropecuária é um setor de muita competitividade. Agora, em cadeias assim, vamos supor, você colheu alface, ela vai para o mercado, que não entra muita gente no caminho, essas coisas acontecem mais rapidamente, né? Mas você pega o caso da carne, por exemplo, né? Do boi que é abatido, que é processado, etc., até chegar lá no supermercado, com muitos intermediários, né? E com uma estrutura de supermercados muito fortes, né? Demora para lá na ponta do supermercado você ver redução, mas a tendência é para redução. Nós estamos tendo uma super safra de milho, quer dizer, é para cair o preço da ração, e caindo o preço da ração é para cair o preço do frango, para cair o preço da carne de porco. Não muito, né? Mas algo tem que começar a caminhar nesse sentido. Eu acho que vai caminhar nesse sentido algo. Nós estamos conversando com o Evaristo de Miranda, que é pesquisador da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária. O Evaristo, no comecinho da conversa, você citou, eu perguntei, você concordou que de fato a gente se prepara mal. Como regra, a gente se prepara mal, né, para essas mudanças climáticas, que também é o seguinte, é o que você falou, a gente sabe que vai chover. Tem o período da chuva, tem o da seca, tem o do frio, enfim, pode ser maior ou menor eventualmente, mas acho que daria para fazer melhor do que a gente faz. O que a gente não faz, Evaristo, que poderia fazer para minimizar essas mudanças de preço, basicamente nesses períodos em que chove mais ou tem mais calor? O que a gente não faz que poderia fazer, Evaristo? Olha, eu acho que assim, na área rural, falando da área da produção, né, os produtores têm avançado muito, mas uma imensa e fundamental solução é a irrigação, né? Você sabe que até que da hora que vai dar uma geada, você põe o sistema de irrigação para funcionar, não vai ter geada ali de jeito nenhum, entendeu? Não vai ter geada de jeito nenhum. Então, se tiver seca, você irriga, você produz, certo? Então, assim, o Brasil ainda tem pouca área irrigada. A irrigação tem crescido no Brasil, tem crescido no Nordeste, etc. Mas nós temos que avançar muito na irrigação. Não queria entrar em muitos detalhes complicados, mas assim, a primeira coisa é, quanto mais nós tivermos irrigação no Brasil, né, mais nós vamos ter segurança, tanto contra a seca, contra a falta de chuva, etc, etc. Então, na parte da produção, é isso, né? Por outro lado, nós temos que melhorar a armazenagem, né? Frequentemente, os agricultores, a produção dele vai do campo para o caminhão, que já vai transportar, né, com preços não adequados, etc, né? Então, a nossa capacidade de armazenagem é muito pequena, ela é quase ridícula comparada com a Argentina, com outros países. Então, nós temos que investir, ajudar, né, promover os produtores, até ter linhas de crédito para isso, para ampliar a armazenagem, para você guardar, não é, o grão, né, guardar a sua produção, vender nos melhores momentos, de forma mais adequada. Isso ajuda na redução de custo, na distribuição, na logística, em tudo isso. Então, na parte de produção, eu citaria, assim, para quem está nos ouvindo, duas coisas que o Brasil precisa avançar, desburocratizar, facilitar, é a questão da irrigação, né? Ampliar a irrigação, ampliar a armazenagem. Agora, esses desastres naturais, porque
flutuações, né, as incertezas climáticas, sempre foi assim. Sempre existem incertezas climáticas, né? Agora, o problema grave é nas cidades mesmo, né? Quando você ocupa encostas, ocupa lugares inadequados. Olha, na Avenida Paulista aí, né? Quando você desce para o lado de Pinheiros, tem uma inclinação impressionante ali, certo? Tem uma inclinação impressionante. Chove de monte, nunca o prédio cai, desliza, não acontece nada, certo? Por quê? Porque está tudo construído com tecnologia, devidamente, etc, etc. Então, nas cidades, não é? A questão do escoamento da água, a ocupação de áreas inadequadas. Então, isso não se resolve da noite para o dia, né? É uma questão que precisa de desenvolvimento mesmo, econômico, social, né? Para que essas pessoas possam ser removidas, ir para outros locais, né? E evitar essas tragédias que se repetem. A região serrana do Espírito Santo, a região serrana do Rio de Janeiro, lá todas essas encostas que tem em Recife, em Salvador, um ano é lá, outro ano é aqui, né? Mas isso sempre se repete, como você disse muito bem, né? Mas a culpa não é da chuva, não é de São Pedro, a culpa é nossa, a culpa é nossa. Não, aliás, só para citar um exemplo mais recente, né? O que aconteceu em Pernambuco, a gente viu. Exatamente. O que aconteceu foi assim, morreu muita gente, né? Bom, a chuva foi forte, enfim. Quem conhece a região sabe que ela é propensa, mas é o que você falou, as pessoas ocupam áreas que não é para morar gente ali, né? Não porque querem. Não porque querem, não óbvio porque não. querem, porque não tem opção. Não, claro. Isso. Agora, a chuva atingiu forte áreas mais nobres também, né, de Pernambuco. Só que ninguém morreu gente na área periférica, que é onde a construção não está adequada. Porque é isso, né, Evaristo? Mudanças climáticas, fenômenos climáticos acontecem no mundo inteiro. No Japão acontece direto tsunami, terremoto, e nem por isso, felizmente, a gente vê os prédios vindo abaixo, treme e tal, tem algum estrago. Mas a gente tem tecnologia, inclusive no Brasil, para tornar esses estragos menores, né, Evaristo? Nós temos como minimizar isso grandemente. Agora, o que você vê um exemplo talvez melhor na linha do que você deu, bem próximo do nosso, são os furacões, né? Na América Central, o furacão passa ali pelos Estados Unidos, sul dos Estados Unidos, não acontece nada. Ele entra em Cuba, é um desastre. Ele entra no Haiti, é um desastre. Você vê o mesmo fenômeno, né? Atingindo um país, depois atinge o outro do lado, com consequências muito diferentes, né? Então, é algo para o qual previsível. Isso vai acontecer, sempre acontece. A gente tem que se preparar, não é? A gente tem que se preparar para isso. Agora, sem desenvolvimento econômico, é difícil de você... como ela disse, não é que porque as pessoas querem que elas foram por lá, né? Não é por malvadeza, né? É que era o único lugar, justamente por serem periféricas, são áreas que as pessoas vão ocupar, não é? Margem de rio, encosta, lugar que não era para ser ocupado. Então, é uma questão mais de desenvolvimento. Então, é muito, vamos dizer assim, não é nada adequado, né? Não ajuda a avançar no tema você ficar culpando São Pedro, né? Até porque nós estamos nas festas juninas, né? Começa agora com Santo Antônio, vai para frente, e vai ser um período muito bom para nós. Esse frio é muito bem-vindo. Queria dizer uma pequena coisa, se vocês permitirem, sobre o frio. Por favor. É que esse frio é muito bom também para a agricultura. É muito bom para todo mundo. Achei que você ia falar do Dia dos Namorados, que é muito bom também. Posso falar também por que no Brasil o Dia dos Namorados é em junho e não na São Valentino, né, na São Valentin, como é no mundo inteiro, né? Porque o nosso Dia dos Namorados está colado com Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, né? E isso é uma coisa que ninguém lembra. Por que é dia 12? Bom, porque dia 13 é o dia de Santo Antônio, né? Que é o santo realmente para quem você deve evocar nessa situação. Mas voltando ali para a agricultura, eu estou dizendo que esse frio para a agricultura é importante, porque ele mata muita praga, ele mata muita doença. Nós não vamos gastar tanto depois com pesticida, com um monte de coisa. Todo ano que você tem um período frio marcado, você gasta menos depois do combate de praga e doença. E se ficar um inverno xoxo, aí, morno, quente, a praga continua se reproduzindo até durante o inverno, né, criando problema para os agricultores. E também esse frio é muito bom para a floração. Ele induz a floração, o acúmulo da hora de frio, num monte de árvores, né, nos pessegueiros, num monte de árvore, até na jabuticaba, na mangueira, num monte de coisa. Então nós vamos ter, certamente, floradas, além das floradas muito bonitas do ipê, da natureza, né,
aí a partir de julho, de agosto, vamos ter também, isso induz produção, não queria entrar muito em detalhe aqui, mas o frio é bom para induzir a produção floral em muitas culturas, sobretudo na fruticultura. Então esse frio, ele é bem-vindo, ele faz parte aí do sistema. Então, aprendendo aí, Agostinho. Eu estava lendo, inclusive, não sabia, também não sei se é verdade, ler um monte de coisa, né? Tá aqui, a gente vai lendo. Diz que para a criação de abelha o frio é ruim. Sabia disso? Por que é ruim? Porque as abelhinhas não aguentam muito frio. Elas sofrem, as larvinhas lá não aguentam, morrem. Então tem um manejo diferente. Não sei, Evaristo deve saber, sabe mais que a gente. Não, melhor que a gente. A abelha faz mel para atravessar o inverno. O mel é para ela comer, né? Por isso que você tem que fazer uma exploração racional. Porque se você tirar todo o mel, elas não vão ter para se alimentar, para cuidar das larvas, etc. Né? O mel é para elas cuidarem. E se a caixa não estiver bem isolada do frio, acontece o que você falou mesmo, né? Tem até experiências agora de produzir caixas de gesso com outros materiais que isolam melhor, tanto do calor excessivo, que elas ficam ali abanando, que nem ventilador também, quando tem calor, tem umas que ficam ventilando a colmeia, né? Não pode isolar totalmente, porque senão no calor dá um problema. Fica a rainha lá bem na boa, né? E as outras ventilando, né? Para dar ordem, né? Ela trabalha muito, essa rainha aí é fundamental para pôr ordem no terreno. Tá até faltando um pouco um rei ou uma rainha nesse país, viu? Agora, nas últimas temporadas de frio que a gente teve, antes de agora, Evaristo, a gente teve um prejuízo muito grande, algumas produções, né? Foi até o que motivou a nossa conversa aqui. A gente teve um prejuízo à safra do café, né, com geada. A gente teve um prejuízo à safra da cana. E aí a gente tem um problema com açúcar, com etanol. Como é que está a previsão para esse ano, hein, Evaristo? Em relação a duas coisas que são tão fundamentais para a gente, inclusive o café, que não para de subir de preço. Da última vez que eu fui ao mercado, cada vez é um choque, né? Mas da última foi um choque ainda maior com o preço do café. R$22 um pacotinho daqueles de meio quilo, né? E uma marca bem razoável, viu? Bem meia boca. Não era nem aquela marca mais com café de mais qualidade. Ontem mesmo eu estava conversando com o pessoal da região cafeeira, né? Uma cultura que eu gosto muito de acompanhar. Nós estamos no ano de produção média no Brasil. Não é um ano assim, vamos dizer, nem para baixo, nem muito para cima em termos de quantidade, né? E estamos com um ano que vai produzir muita qualidade. Quer dizer, do jeito que ele veio vindo até agora, nós vamos ter muita qualidade nesse café. Como a própria previsão que vocês passaram aqui no início do programa, ela não vai chegar lá forte nessas regiões do café, ela é mais para a região sul, né? Então, eu acho que o café é muito difícil de ser afetado, nós já estamos com a colheita com um bom andamento, enfim, não vejo isso acontecer. Se acontecesse uma geada, daria danos mais para a árvore, para o pé, para o futuro, para o ano que vem, mas não agora. Agora, esse é um período um pouco assim, realmente complexo, porque nós ainda não está entrando no mercado essa colheita de café, né? Não está entrando aí, nós estamos no meio dela, e a do passado já está passando, né? Mas você tem razão de valorizar, de procurar e de observar os preços do café. Varia muito. Num supermercado, você tem variações de preço enorme, muitas vezes só de marketing, não corresponde à qualidade do café, mas hoje a gente tem bastante opções, né? Cada vez você tem mais opções de cafés, e o brasileiro está aprendendo de novo a apreciar café, tomar café, não é? Há um esforço enorme dos produtores de diversificação. Ontem mesmo eu conversava com um produtor lá da Serra do Caparaó, vamos dizer assim, né? Ali é gozado, ele começou vendendo para um restaurante, que é um café de muita qualidade, até fizeram uma entrevista aí na Band com ele outro dia, e depois desse restaurante indicou outros, etc., e é um produtor que está vivendo razoavelmente, fornecendo um café de qualidade para um número X lá de restaurantes, né? Então, isso era coisa inimaginável no passado, quando a gente tinha o instituto que cuidava do café e que definia tudo, né? Hoje o mercado se diversificou muito no café. Não creio, viu, que a gente vai ter alterações aí no preço de café devido a essa onda de frio que está chegando nesse final de semana. Não creio. Aliás, esses fenômenos que acontecem de vez em quando, né? Isso que você falou é uma história interessante, né?
produtor acaba conseguindo encontrar um caminho alternativo que fica muito bom para ele e muito bom para o comprador, né? Para o cliente dele, né? Que tem um produto diferenciado, enfim. Isso acontece às vezes. É aquela história também, né, Evaristo, da gente comprar no mercadinho da esquina, né? Eu cada vez mais me convenço, talvez seja o óbvio que eu estou falando, mas para mim é algo que eu tenho confirmado na prática. É muito legal você prestigiar o comerciante da região, do bairro ali, do que os grandes hipermercados, que se fecham num grupo, os preços não variam tanto, o atendimento nem sempre é dos melhores. Me incomoda muito hipermercado. Tem 32 caixas, 2 funcionando. Fica aquela fila monstro, eu já não aguento fila de mercado. O preço não é nada atraente. Você vai em um, vai em outro, não muda nada. Um preço é maior no outro, menor, mas assim, né, somando e dividindo, vai dar o mesmo preço. Você vai no mercadinho ali, às vezes você encontra um produto diferente, o atendimento é diferenciado, entendeu? Eu não sei, acho que o consumidor tem que ficar mais esperto. Às vezes não é possível, né? Mas se procurar direitinho, às vezes acha uma alternativa interessante, né, Evaristo? Você tem razão, isso está funcionando cada vez mais para cadeias que a gente chama de ciclo curto, né? Veja o caso da floricultura. Você vai num mercadinho e tem flores lá hoje, começa a ter flores num monte de lugar. A floricultura, ela nesse período aí da Covid, né? Ela se desenvolveu muito no Brasil. Ela já tinha uma experiência lá no passado, de entregar flores, né? Talvez vocês viram esse sisteminha que existia, isso há décadas, né? Você podia entregar rosas lá em Nova York, à distância, você comprava, mandava, né? Nessa época aí, eles avançaram muito nessa questão da internet, né, da distribuição, e hoje não é só na floricultura, né, você encontra flores num monte de lugares, né? Isso está acontecendo para outros produtos, sabe? Para outros produtos de cadeia curta, os produtores estão se organizando, as cooperativas estão se organizando e fazendo distribuição numa rede que tem uma capilaridade diferente. E valorizando a oportunidade, o que a gente chama de custo-oportunidade. É claro que não cobre o país, né? Não cobre o Estado, mas se naqueles municípios você tem um pessoal que é forte em determinada produção, eles se organizam para que isso chegue. Eu sou também totalmente favorável a apoiar o pequeno comércio, comprar do pequeno comércio, isso ajuda todo mundo. Eu concordo com isso também do pequeno comércio, o vendedor de bairro, que estava brigando ali para manter o comércio aberto, inclusive nesse período de pandemia, em que a gente não podia ir muito longe de casa, às vezes porque quem não tem carro ficava com medo de entrar num aplicativo, num ônibus, então tinha ali o comerciante de bairro que estava aberto, firme e forte, se expondo também para vender. Então, eu sou dessa mentalidade também, Agostinho. Algumas coisas a gente tem que recorrer a redes maiores, porque às vezes o pequenininho não tem, né? Mas eu moro numa região central, então é curioso como isso está se espalhando agora, né? Depois da pandemia, os mercadinhos de bairro estão aumentando, mas tem um mercadinho só para produto de limpeza, açougue de rua, é uma coisa que você praticamente não vê, mas na capital paulista pelo menos é difícil, né? Mas ainda tem um ali, então eu tento dar preferência a essas pessoas também, que estão ali há muito tempo ocupando um espaço, comércio aberto, gente circulando, é mais segurança pra gente, então eu sou da sua mentalidade de levar isso também. Não, e você falou, essa gente sofreu demais na pandemia. Demais. Porque ficaram fechados, enquanto os grandes hipermercados vieram com aquele migué de vender... eles vendiam roupa, né? O mercado vendia roupa, vendia tudo ali, sob a alegação de que eram produtos de primeira necessidade, né? Que aí permitiam funcionar. Mas vendiam tudo, sapato, vendia tudo, né? As lojinhas lá iam se lascando, as dos bairros. Então a gente tem que prestigiar mesmo. E sabe que eu vi esses dias, viu, Evaristo? Da nossa época aí, ó. Caderneta. A caderneta existe ainda. Que caderneta? Você não sabe o que é caderneta, não, né, Ana? Fora de poupança, explica pra ela, Evaristo. O cidadão chegar lá, seu Agostinho vai lá, põe na caderneta... A pendura. Não é pendura. Faz aquela pendura, não, a pendura é pejorativo. Caderneta é um negócio organizado. Só conta do mês. Tá lá, você comprou não sei o quê, aí você vai lá no final do mês e paga tudo, não é isso? E funciona bem, viu? Tem gente que vive desse jeito e não se queixa. Aliás, não tem jeito, né? Você tem que facilitar a vida para o cliente, porque não tá sobrando grana para ninguém, né, Evaristo? Acho que a gente vai... Eu nunca acho que uma coisa exclui a outra, né? O Brasil é um país muito diverso, muito grande, sempre tem espaço para tudo, né? Tem espaço para tudo.
para agricultura orgânica, biodinâmica, regenerativa, moderna, intensificada. Tem espaço para tudo, né? E acho que esses espaços vêm quando você dá liberdade a eles. Como você disse, o lockdown, né, foi criminoso em muitas situações, né? Foi criminoso, né? Muita gente se aproveitou disso e quebrou tanta gente sem necessidade, certo? Por exemplo, eu tinha chaveiro agora não tenho mais chaveiro aqui perto, não tem mais ninguém que conserte chave, porque o cara era uma ameaça na época do Covid. Como é que ele era uma ameaça? Um chaveiro. Você vai lá para consertar uma chave, fazer uma coisa assim, faz ali 2, 3 coisinhas, uma lojinha de nada, não agrupava ninguém, e mesmo assim foi praticado aí um lockdown criminoso, que esses pequenos, né, foram muito prejudicados, quebraram, né, e agora estão voltando. E os restaurantes também, de bairro, esses restaurantes, eles também têm procurado muito esses circuitos para se abastecer. Tem muita coisa acontecendo aí, né, claro que num lugar, não é, sei lá, você falou Alphaville, etc e tal, é um comércio que vai ter que ser diferenciado, etc. Cada região tem características, né? Mas quem tem essa alegria de morar ainda em bairros onde tem um comércio sólido, como ela disse, até comércio de carne, açougue, etc. Eu acho isso aí fantástico, quer dizer, né? Agora, quem está apressado, só tem a sexta-feira à noite para fazer compra, tem que fazer tudo num único lugar, numa única hora, claro que ele vai num grande supermercado e lá vai encontrar, essencialmente, talvez tudo que ele esteja procurando, né? É isso. Evaristo de Miranda, pesquisador da Embrapa, tirando um baita tempo, né, Agostinho, para conversar com a gente nessa manhã de sábado aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada pela sua participação, viu, Evaristo? E volte mais vezes aqui para falar com a gente. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. E vamos festejar esse São João, hein? Porque nas cidades, o campo invade as cidades nessa época, não é? E de novo estamos fazendo arraial, colocando bandeirinha, colocando bambu, fazendo quermesse nas igrejas, não é? Vai ser muito animado, né? Eu vi agora em São Paulo, tive esses dias lá, várias igrejas organizando quermesse de novo, as pessoas vão se encontrar, os produtos do campo vão estar lá, a pamonha, o pinhão, o milho assado, quentão. Quentão é bom, hein? Quentão, pé de moleque, né? Pipoca. Quer dizer, é um tempo excelente esse que vem agora para nós, tão festejado, em que as pessoas imitam o campo, não é? Se vestem de caipira, as crianças, vem toda essa música, né? E até imitam Brasília também, em alguns casos, né? Criando quadrilhas e dançando, tudo. Então, olha, vamos aproveitar e viva São João, não é? Viva São João, ótimo, tá boa. Valeu, Evaristo, um abração para você, bom final de semana, viu? Até mais. Você também, tchau.